Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro se encerrando e o torcedor vascaíno não tem mais absolutamente nada para comemorar. Pessoal, mais uma derrota aí humilhante do Vasco no Campeonato Brasileiro, a segunda consecutiva. A gente que falou ontem no nosso pós-jogo, a ineficiência do Vasco, a falta de qualidade de muitos jogadores que estão vestindo a camisa do Vasco e principalmente do Alexandre Campelo, cara. O culpado disso tudo é ele. Eu vou repetir isso aqui direto no nosso canal. O Alexandre Campelo ainda quer falar pro torcedor vascaíno que quer ser reeleito presidente do Vasco. Isso é uma piada com o torcedor, isso é uma piada com o sócio torcedor do Vasco, isso é uma piada com quem ajudou com o CT, pra construção do CT, porque quem ajudou aquilo ali é torcedor do Vasco, cara. Não foi o Campelo que tirou do bolso dele e bancou, não. Foi o torcedor do Vasco que ajudou, fez doação, colaborou aí com o CT do Vasco, cara, é que lá tá de pé graças ao torcedor. E sem falar aí em milhares de vendas das camisas do Vasco, da capa aí, que o torcedor vascaíno comprou, cara. E o grande presente que o torcedor vascaíno tem é isso aí, cara, esse time ridículo dentro de campo, essa péssima atuação do Vasco em 2 jogos consecutivos, 6 jogos sem vitória, uma eliminação na Copa do Brasil no meio e perdendo aí pra time pequeno, perdeu pro Atlético Goianiense, perdeu pra Coritiba, empatou com o Red Bull jogando em São Januário e ontem tomou 3-0 do Bahia e anteriormente 4-1 do Atlético Mineiro. Lamentável a situação do Vasco, não tem mais como se sustentar como treinador do Vasco, o Ramon Menezes. Ele não vai conseguir tirar mais nada desse time do Vasco, desse elenco do Vasco. O elenco é limitadíssimo. O Vasco não tem peças aí de reposição quando um ou outro jogador melhor, de um nível melhor, está fora da partida. A gente vê esse show de horrores aí dentro de campo. O Vasco tem que trocar de treinador urgente, porque se manter o Ramon por mais 1 ou 2 rodadas, aí o Vasco já vai estar na zona do rebaixamento, aí já vai ser 6 pontos perdidos e com certeza o Vasco vai tomar uma surra da mulambada se continuar jogando desse jeito aí. Apesar dos pesares, vai ter a volta do Benítez, do Andrei, joga em São Januário. Esse futebol apresentado aí pelo Vasco vai ser digno aí de tomar a goleada humilhante jogando em São Januário, cara. Eu avisei antes o torcedor vascaíno que se o Vasco jogasse da mesma maneira, ia perder feio pro Bahia, ia ser goleado. Com certeza, quem assiste todos os jogos do Vasco sabia do que eu tava falando, porque não tem condições a gente acompanhar um time tão ruim como é o time do Vasco, sem padrão tático, jogadores mortos dentro de campo. E ontem no pré-jogo ainda falei que o Ramon Menezes poderia errar mais uma vez em escalando o Pikachu de titular. O Pikachu entregou tudo na partida de ontem, até a mãe dele, e com certeza foi um dos grandes causadores dessa caçapada que o Vasco tomou, dessa goleada que o Vasco tomou do Bahia, porque pra mim 3-0 é goleada, e com certeza o Vasco passou bem longe de assustar o gol do Bahia, de tentar fazer cosquinhas no Bahia para tentar fazer algo de diferente na partida aí, tentar uma reação. A gente viu um time morto dentro de campo, um time entregue, cara. O Vasco não conseguiu ser competitivo, tanto na partida aí contra o Atlético Mineiro, a não ser nos primeiros minutos ali, que fez o gol com o Martim Benítez. E ontem o Vasco sequer entrou em campo, sequer viajou para a Bahia para enfrentar o time baiano. E com certeza, se o Vasco não mudar essa postura, vai ser humilhado pelo Flamengo, vai voltar a flertar com a zona do rebaixamento, como é feito em todos os campeonatos brasileiros que o Vasco vem disputando aí nos últimos 20 anos. O Vasco sempre está brigando para não ser rebaixado e com certeza esse ano não vai ser diferente, até porque a diretoria do Vasco não se mexe para contratar reforços. A gente estava esperando que o Vasco anunciasse no início dessa semana os reforços, não conseguiram contratar ninguém até o momento. Esse time precisa de reforços para ontem, cara. Já era para ter entrado nesse jogo contra o Bahia. Muitos times contratam aí, a gente vê muitos outros clubes contratando a rodo, jogador no outro dia já estreia, e no Vasco não consegue. Eu não consigo entender que o Vasco não consegue fechar contratação de 1 ou 2 jogadores. Tá certo, não tem dinheiro, mas outros times também não têm dinheiro e conseguem contratar, como é o caso do nosso rival Fluminense, que contratou aí um atacante razoável, que é o Luca. Poderia vir pro Vasco, ia ser titular do Vasco. O Vasco e a diretoria, junto com o André Mazzucco, não consegue ter a capacidade de mapear melhor o mercado e tentar trazer bons reforços pro Vasco, porque o que ele contratou, Carlinhos, Neto Borges, que não consegue nem ser titular no lugar do Henrique, e o Guilherme Paredes, cara, pode jogar tudo num saco de lixo que não vai dar em nada. Não vai adiantar nada esses jogadores aí contratados. Sem falar com os caras que vieram do Madureira, o Igor Catatal, Marcelo Alves, perderam espaço totalmente no Vasco. O Igor Catatal, apesar dos pesares, eu ainda acho ele um pouquinho melhor do que o Vinícius, porque o Vinícius, pelo amor
amor de Deus, velho. É um garoto, tá certo, vai ter muito a melhorar, mas o futebol dele é muito fraquinho, cara. Não dá, velho, não dá pra ele ser titular. Eu preferia deixar mesmo o Igor Catatal de titular. E sem falar em outros jogadores péssimos que a gente tem no elenco, que sempre vai ter que usar, como é o caso do Felipe Basso. Quando tem um ou outro jogador machucado, entra Felipe Basso. Quando tem jogador suspenso, entra o Marco Júnior. Quando tem outro jogador que está lesionado, entra o Bruno Gomes. E o Bruno Gomes entrando, certamente ele vai ser expulso na partida, porque é só isso que esse jogador sabe fazer, ser expulso. Segunda expulsão do jogador no Campeonato Brasileiro. É inacreditável. Tem que conversar aí com esse time do Vasco, porque tá batendo até na mãe deles, cara. O Vasco tá quebrando muitos outros jogadores dos outros times, tomando cartão vermelho aí, toda rodada toma vermelho. Na rodada passada tomou o Andrei, umas rodadas atrás o Thales Magno foi expulso contra o Fluminense, e agora o Bruno Gomes, que já foi expulso 2 vezes no Campeonato Brasileiro. É lamentável, velho, é lamentável. Eu acho que o Ramon perdeu o controle do elenco, perdeu o controle do time, não vai conseguir fazer mais nada, não vai conseguir mudar aí o padrão tático do Vasco, porque a gente quer ver uma mudança de esquema. O 4-3-3 não vai funcionar mais, cara, não adianta. O Vasco não tem qualidade para jogar nesse esquema e tampouco ter qualidade para ficar com a posse de bola. Tem que armar um esquema para dar a bola realmente para o adversário e tentar fazer aí alguma coisa no contra-ataque, porque com certeza esse time não tem qualidade e não vai conseguir absolutamente nada nesse brasileiro, a não ser uma permanência aí na primeira divisão. E torcemos para que o Campelo mude logo a comissão técnica do Vasco, porque é necessário trocar o treinador, cara. Eu defendi o Ramon no início do trabalho dele, mas as péssimas atuações do Vasco mostram que ele não consegue mais fazer nada de diferente, cara. Consegue só colocar a mesma coisa, fazer a mesma coisa. E a gente não aguenta mais ver... A gente não aguenta mais ver a mesmice no Vasco. Tem que trazer algo de diferente aí. Trazer um treinador que já tem experiência, um treinador que é capaz de mudar a cara do Vasco para conseguir, quem sabe, aí pelo menos ficar na primeira divisão. Porque vai virar saco de pancadas, viu, pessoal? Já tá virando saco de pancadas. Quem mais sofre nisso tudo é nós, torcedores vascaínos, que apoiamos sempre o nosso time. Como eu falei no início do vídeo, comprou aí tudo que o Vasco pediu, comprou camisa da capa, virou sócio torcedor, ajudou pra CT. E aí, Campelo? E aí, cara? O que você tem de bom pro torcedor? Nada, né, cara? A não ser a sua saída. Tomara que você saia do Vasco e, pelo amor de Deus, não votem no Alexandre Campelo. Se você aí que tá me assistindo é sócio votante aí do Vasco. E deixa aí nos comentários o que você acha, o que vai acontecer com o Vasco no Campeonato Brasileiro, se você é a favor da demissão do Ramon Menezes. Eu sou totalmente a favor. Pra mim ele tem que sair hoje, cara. Não dá mais pra permanecer o Ramon Menezes. Tem que trazer um outro treinador. Contratações, cara, urgente, urgente, não dá mais pra esperar. Por que não fechou ainda com o Antônio Valência, jogador livre no mercado, pra ter sido até mesmo apresentado como jogador do Vasco? Iria ajudar demais. A gente não iria mais ver o Iago Pikachu jogando como lateral do Vasco. Sem falar também que tem outros jogadores que estavam negociando. O jogador lá do Grêmio, meia do Grêmio, Patrick, que estava um passo de fechar com o Vasco. Ainda não temos mais informações sobre isso. Também tem o Blessing, atacante, que estava lá nos Estados Unidos. Poderia vir também para o Vasco. E nada do Vasco contratar esses jogadores. E precisa urgente fechar logo reforços aí. Bem nítido que esse elenco aí do Vasco não vai chegar a lugar nenhum. E a tendência é só cair, cara. Vai piorar a situação do Vasco a rodada após rodada. E hoje o Vasco ocupa a 10ª colocação aí do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos, está a 4 pontos do G4 e a 4 pontos da zona do rebaixamento. Deixa aí nos comentários qual rumo você acha que o Vasco vai tomar. Ele está no meio da tabela, tá vivendo aí esse dilema se sobe para o G4 ou se cai para o Z4. Na minha opinião está bem nítido, é obviamente que vai para o Z4, cara. Não tem como o Vasco voltar a vaga para Libertadores, voltar para a zona de Libertadores com esse time aí. O Vasco, ninguém deu a cara a tapa, ninguém falou nada sobre essa derrota aí de ontem aí. Então eu quero ver a diretoria do Vasco falar por que não contrata ninguém, por que não consegue trazer reforço para o Vasco e por que tá mantendo o Ramon Menezes como treinador. Eu tô aguardando essa entrevista aí do Campelo, pelo amor de Deus, dá a cara e a bater, Campelo. Mostre pro torcedor por que você tá bancando tudo isso aí no Vasco. É isso aí, pessoal, forte abraço, saudações vascaínas a todos.